Olá, bem-vindos a este vídeo do meu canal. Eu sou a Amanda Berardo, professora de matemática, e hoje eu vou te ensinar as noções básicas, as noções iniciais de trigonometria. E eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai conseguir resolver os seus primeiros exercícios de trigonometria. Vamos lá? Por onde que a gente começa? Nós começamos pela definição. Sempre que tiver um conceito, um conteúdo novo, procure pela definição. Nesse caso, a gente vai estudar as razões trigonométricas, as relações trigonométricas, que são o seno, o cosseno e a tangente no triângulo retângulo. Então, inicialmente, a gente começa estudando isso no triângulo retângulo, depois a gente vai lá para o ciclo trigonométrico, e depois a gente vai estudar as funções trigonométricas. Então tem todo um caminho, aqui é o ponto inicial. Triângulo retângulo possui 3 lados, e aí a gente consegue dar nome aos lados do triângulo retângulo. Tem a hipotenusa e 2 catetos. Bom, então a primeira coisa que você tem que saber a primeira pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: qual é a hipotenusa do triângulo? Quais são os catetos desse triângulo? Então, nesse caso, no triângulo retângulo sempre vai ter um ângulo de 90 graus e a hipotenusa vai ser o lado oposto a esse ângulo de 90 graus, ou a hipotenusa ela é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Então, identifique, exercite o seu olhar para você olhar para a figura, olhar para o desenho, olhar para o triângulo e identificar. Independente do que ele me perguntou, independente da informação que foi dada no enunciado, qual é a hipotenusa e quais são os catetos? Então aqui eu já identifiquei, oposto ao ângulo de 90 graus está a hipotenusa e os outros 2 lados consequentemente são os catetos. E aí quando a gente passa para o cenário da trigonometria, aí a gente vai melhorar esses nomes. Hipotenusa vai continuar sendo hipotenusa, mas aí o cateto vai depender do ângulo que a gente está analisando, porque a gente vai falar que um cateto ou ele é um cateto oposto ou ele é um cateto adjacente. Então, se a gente olhar esse ângulo que eu destaquei em vermelho, esse cateto do lado BC é um cateto o que? Ele é um cateto adjacente a esse ângulo vermelho, porque ele está exatamente ao lado, ele ajuda a formar esse ângulo. Então, o cateto que forma o ângulo considerado é o cateto que a gente fala adjacente. Ao contrário do que se a gente for pensar no ângulo preto. Então, esse outro ângulo que eu destaquei aqui em preto, o que esse mesmo lado BC ele é em relação ao ângulo preto? Ele passa a ser um cateto oposto, porque ele não é um dos lados daquele ângulo, ele está lá do outro lado, ok? Esse lado do triângulo não ajuda a formar esse ângulo, então esse cateto não é o adjacente. Em relação ao ângulo preto, ele é o cateto oposto. E a mesma análise a gente pode fazer para o lado AB. Então, em relação ao ângulo preto, esse cateto não é um dos lados que ajuda a formar o ângulo, então ele é um cateto adjacente, porque ele está exatamente ao lado, ele ajuda a formar o ângulo. E em relação ao ângulo vermelho, ele passa a ser um cateto oposto. Beleza? Show de bola! Então aí a gente vai ver qual é a definição do seno, do cosseno e da tangente. O seno de um ângulo considerado, ele vai ser o que? A razão, a relação, a fração que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa do triângulo. O cosseno, qual é a definição do cosseno de um determinado ângulo? Ele vai ser a razão, a fração que relaciona a medida do cateto adjacente a ele dividido pela hipotenusa do triângulo. E a tangente, ela é a fração que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente. E aí você tem que guardar essas definições. Por quê? Para você conseguir resolver um exercício, para você saber, poxa, quem que eu tenho que usar? O seno, o cosseno
ou a tangente? Você tem que entender a definição. Então, para você não esquecer a definição, existem várias frases, músicas, enfim. Como que eu guardei? Eu sempre, quando fui aluna, é isso que eu vou dividir com vocês. Quando eu fui aluna, eu sempre escrevia nessa sequência seno, cosseno e tangente. Primeiro seno, depois cosseno e por último a tangente. E aí eu guardei assim, olha, corri, caí e para melhorar tomei coca. Não que eu goste de coca, mas enfim, né? Vamos lá. Corri, caí e para melhorar tomei coca. Então foi assim que eu guardei inicialmente quando eu era aluna as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente. Então aqui a gente vai resolver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, a gente vai calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo beta, do ângulo que está indicado no triângulo. E a gente vai olhar, é um triângulo retângulo, que bom! Cadê o ângulo reto? O ângulo reto está aqui em B, então a partir dele a gente encontra quem? A hipotenusa. Então, oposto a esse ângulo de 90 graus, a gente vai ter a hipotenusa. Só que foi dada a medida da hipotenusa? Não. Então, eu vou chamar de x. Bom, qual é a razão do seno? Qual é a fração que relaciona? Ou a fração está relacionando quem? Do seno de um ângulo vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que aí eu te pergunto, quem é o cateto oposto do ângulo beta? O ângulo beta está aqui, o 12 é cateto adjacente. Quem é o oposto? O 9. Então tá, vai ser 9 dividido pela hipotenusa. Só que a gente tem? Não tem. Então o que a gente vai ter que fazer? Vai calcular. E como que a gente pode encontrar a medida de um lado no triângulo retângulo se a gente tem a medida dos outros dois lados? A gente aplica o teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a gente vai resolver aqui. Vai ficar que x ao quadrado é 81 mais 144. X ao quadrado vai ser igual a 225. O x vai ser igual à raiz quadrada de 225. X é igual a 15. E você pode até se perguntar, poxa, Amanda, mas não teria que ser mais ou menos a raiz quadrada? Porque eu estou tirando a raiz quadrada? Se fosse em um outro contexto, a gente consideraria as duas possibilidades, o mais 15 e o menos 15. Só que nesse momento nós estamos falando de medida de lado de triângulo e não vai ter triângulo com medida de lado negativa. Por isso que aqui a gente só vai considerar a resposta positiva dessa equação, tá bom? Então aqui vai ficar 9 sobre 15. Essa fração não é irredutível, então dá para simplificar. Toda vez que der para simplificar, você simplifica. Nesse caso, eu consigo dividir o numerador e o denominador por 3. Então, eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Ou seja, o seno do ângulo beta mede 3/5. Ou você coloca o número decimal. Se você dividir 3 por 5, dá 0,6. E as duas possibilidades são aceitas como resposta. Tanto a fração quanto o número decimal. E aí a gente vai calcular a medida do cosseno. Qual é a razão, a relação entre os lados para formar o cosseno? Corri, caí, então cateto adjacente dividido por hipotenusa. Isso vai ser igual a cateto adjacente ao ângulo beta, é o 12, dividido pela hipotenusa que a gente já calculou, e é 15. Essa fração não é irredutível, então a gente vai simplificar. Dá para simplificar o numerador e o denominador por 3. 12 dividido por 3 dá 4 e 15 dividido por 3 dá 5. E aqui, mais uma vez, você pode colocar a fração ou o número decimal. Se você quiser colocar o número decimal, é 0,8. E aí, por último, a tangente.
Quem que relaciona a tangente? É a divisão entre o cateto oposto e, para melhorar, tomei coca. Então, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nesse caso, 9 dividido por 12. Simplifico o numerador e o denominador por 3. 9 dividido por 3 dá 3 e 12 dividido por 3 dá 4. Então, a fração 3/4 ou o número decimal 75 centésimos. Beleza? Fez sentido para você? A gente vai praticar mais uma vez esse tipo de exemplo e aí foi dado um outro triângulo, um triângulo que é retângulo, que tem os catetos medindo 6 e a hipotenusa a gente tem? Não tem, então eu vou chamar de x. E aqui foi dado um ângulo alfa, então a gente vai calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa. O cateto oposto a alfa, qual que é? Oposto ao alfa é o 6, dividido pela hipotenusa. Mas a gente tem a hipotenusa inicialmente? Não, mas não tem problema, a gente calcula. Como que fica o valor da hipotenusa? A gente usa o teorema de Pitágoras e vai ficar x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado é 36 mais 36, x ao quadrado vai dar 72. X é igual a raiz quadrada do 72, x vai dar o quê? Vai dar 6 raiz de 2. Nossa, Amanda, mas como você conseguiu fazer essa conta de cabeça? Eu já sei a fatoração do 72 e isso tudo eu já expliquei em um outro vídeo que eu tenho aqui no canal somente sobre a simplificação de radicais. Então, se você não sabe como simplificar um radical, quando terminar esse vídeo você acessa lá, tá bom? Eu já vou colocar um card aqui para você depois voltar o vídeo e encontrar esse outro vídeo, essa outra explicação sobre a simplificação de radicais mais rápido. Então vamos continuar, agora a gente já tem aqui a medida da hipotenusa, vai ficar 6 raiz de 2 no denominador, e aí a gente também não trabalha com raiz quadrada no denominador, então a gente vai racionalizar aqui, multiplicar por raiz de 2 o numerador e o denominador, porque este é o número que a gente precisa multiplicar, de maneira que o novo denominador não apresente uma raiz quadrada. Então vai ficar no numerador 6 raiz de 2 dividido por 6 vezes 2 no denominador. Aqui eu vou simplificar o 6 com o 6 e vai ficar raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então, o seno do ângulo alfa é raiz de 2 sobre 2. Nesse momento, a gente só está pensando qual é o valor do seno desse ângulo. Nos interessa a medida do ângulo? Não. Mas mais para frente, a gente vai poder bater o olho no número, no resultado do seno e falar: ah, existe um ângulo que o seno dele é raiz de 2 sobre 2. Então, é o ângulo, e aí a gente vai determinar a medida do ângulo. Mas nesse momento, a gente só quer calcular o seno, o cosseno e a tangente. Aqui o cosseno, cateto adjacente, então adjacente ao ângulo de alfa, a medida é 6, vai ficar 6 dividido pela hipotenusa, que não muda, é 6 raiz de 2, e essa é a mesma coisa que a gente fez antes, que a gente fez para o seno. Então, a gente já sabe que a resposta final vai ser raiz de 2 sobre 2. E aí a gente pode até se perguntar, será que existe algum ângulo ou mais de algum ângulo que a medida do seno dele é igual à medida do cosseno dele? E mais para frente, conforme você for estudando a trigonometria, as relações trigonométricas, a medida do seno, cosseno e tangente, você vai saber afirmar: ah, eu sei dizer qual é o ângulo que o seno e o cosseno deles são iguais.
A tangente é a razão, a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto é 6 e o cateto adjacente também é 6. Então, facinho essa conta, 6 dividido por 6 dá 1. Então, a gente calculou o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo alfa indicado no triângulo. E aí, nós vamos para um segundo tipo de exemplo, tá? Um triângulo foi dado, foi indicado um ângulo dentro do triângulo e aí a gente vai ter que encontrar a medida dos lados desse triângulo. Foi dado, por exemplo, aqui nesse triângulo retângulo, esse lado AC, que a gente já sabe o valor, 8 raiz de 2, ele é um lado que é cateto ou ele é um lado que ele é hipotenusa? Então, perceba que esse sempre vai ser o primeiro exercício mental que você faz na hora de resolver o problema, tá? Bateu o olho no desenho, você vai se perguntar, não precisa nem ser em voz alta, pode ser a voz da sua consciência. Esse lado é cateto ou esse lado é hipotenusa? E aí você vai continuar. Ah, ele está oposto ao ângulo de 90 graus, ele é a hipotenusa, ok? E olha só, foi dado que a tangente desse ângulo alfa mede 1. Então, olha só, eu quero saber a medida dos outros dois lados, sendo que a tangente do ângulo alfa vale 1. Ah, então tá, eu vou pensar, a tangente relaciona quais lados do triângulo? Ela relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente. Então, nesse momento, a gente substitui as informações que nós já temos. A tangente de alfa a gente troca por 1. O cateto oposto ao alfa, quem que está oposto? Qual é o cateto que não ajuda a formar esse ângulo? É o x. Então, cateto oposto é x dividido pelo cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? É aquele lado que ajuda a formar esse ângulo, então é o y. E aí a gente vai multiplicar em cruz e vai ver que x é igual a y. Beleza, mas isso ainda não é uma resposta final. A gente quer encontrar o valor numérico desses lados. Então, a gente já usou a tangente, que era uma informação dada inicialmente. E agora, como que a gente termina? A gente vai lá para o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Só que nesse momento, eu substituí já a hipotenusa por 8 raiz de 2. Eu vou trocar aqui esse y por x. Então, vai ficar o quadrado da hipotenusa, que é 8 vezes 8, 64, e raiz de 2 elevado ao quadrado é o quê? É raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4, ou seja, 2. Por isso que aqui ficou 64 vezes 2, igual a x quadrado mais x quadrado. 1x quadrado mais 1x quadrado, quanto que dá? Dá 2x ao quadrado. Então, por isso que aqui, nesse momento, a minha equação ficou 2x ao quadrado igual a 2 vezes 64. E aí, o que eu faço? Eu simplifico esse 2 com o outro 2, ou seja, eu simplifico a equação toda, o primeiro e o segundo membro por 2. Vai ficar que x ao quadrado é 64 e eu penso, qual é o número que elevado ao quadrado dá 64? É o 8, por isso que x é igual a raiz quadrada de 64, que é igual a 8, e assim a gente encontra a medida dos dois lados do triângulo, x igual a 8 e y igual a 8. Agora, olha só esse outro exemplo ainda dentro desse mesmo contexto. Se for dado um triângulo, indicado nele um ângulo e é dado o cosseno desse ângulo e a gente precisa encontrar outros dois lados, olha só, vamos pensar, o cosseno de um ângulo, ele vai relacionar quem? O cosseno do ângulo beta relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. A gente tem o cateto adjacente ao beta? Sim, nós temos, é o 12. Então, por isso que eu coloquei que o cosseno de beta é 12 dividido por qual é a hipotenusa? É aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, nesse caso é o y. Por isso que ficou 12 dividido por y. Agora, eu substituo esse cosseno de beta pelos 6 décimos, que é uma informação dada logo de início,
difícil, e aí é só eu multiplicar em cruz, vai ficar 6 décimos vezes y igual a 12. Qual é o número que vezes 6 décimos dá 12? De cabeça eu não sei, então eu posso dividir o 12 por 0,6 para encontrar. Mas Amanda, fazer divisão com um número decimal é difícil. Sim, respira fundo e olha só, presta atenção, anota minha dica se você estiver aí com um lápis e um papel estudando. Essa fração, toda fração é uma divisão. A gente pode multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número que o resultado não se altera. E nesse caso, eu vou multiplicar por 10. E por que o número 10? Porque 6 décimos vezes 10 vai dar 6 inteiros, ou seja, eu encontro uma nova fração equivalente à fração anterior, porém com o denominador inteiro, não é mais um número decimal. Só que para não alterar o resultado da fração, o que a gente faz no denominador tem que fazer igual no numerador. 12 vezes 10 vai dar 120 e 120 dividido por 6 dá 20, ou seja, você fez aquela divisão que antes era com um número decimal. Bom, agora você já tem a medida da hipotenusa. O que você tem que calcular agora? Tem que encontrar a medida do outro lado, e o outro lado é um cateto. O x nesse caso é o cateto o quê? Oposto ao beta. A gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa, y ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. O y eu troco por 20, vai ficar aqui 20 ao quadrado é igual a x quadrado mais 12 ao quadrado. 20 vezes 20 dá 400, 12 vezes 12 dá 144, 400 menos 144 dá 256, e eu vou pensar qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 256. A gente tinha calculado já no exemplo anterior a raiz quadrada do 225, que é 15, e esse número 256 é maior do que 225, então a raiz quadrada dele é maior do que 15. Se a terminação é em 6, eu fui lá e testei 16 vezes 16, que a terminação também vai ser em 6, e aí deu o resultado, então x é igual a 16. E aí a gente encontrou os dois lados x e y, tendo apenas um lado do triângulo e a medida do cosseno de um dos ângulos indicados no triângulo. Belezinha? Agora, pessoal, nós vamos para um outro tipo de exemplo, belezinha? Só que antes de falar desse exemplo, eu quero comentar com vocês a tabelinha dos ângulos notáveis, a tabela do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis, Amanda? São os ângulos 30, 45 e 60. Você vai perceber que quando você começa a estudar trigonometria, os primeiros ângulos que você vai trabalhar são esses três. Além desses, o 0, o 90, o 180, 270 graus e 360 graus. Olha só, tem musiquinha, né? Esse é aquele momento da aula que o professor se esforça, tenta cantar uma música mesmo que desafinado, para tentar ajudar o aluno que está estudando. A musiquinha, ela é mais ou menos assim, a minha, tá? Na internet tem mais um monte, tem em forma de rap, em forma de canção natalina, do jeito que você quiser. A gente só insiste na musiquinha porque às vezes é mais fácil de você lembrar, tá bom? Então aqui no meu caso é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí eu venho aqui e coloco todo mundo sobre 2. Aí depois a gente vai continuar. Raiz no 2, raiz no 3. Aí eu vou colocar raiz no 2, raiz no 3. E aí depois a gente vai completar a última linha, que é a linha da tangente. Raiz de 3 sobre 3. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3. E aí para terminar, 1 raiz de 3. Aqui vai ser o 1 e aqui vai ser o raiz de 3. Então a musiquinha completa, como que ela fica? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz no 2, raiz
raiz no 3, aí eu coloco raiz no 2, raiz no 3, aí para terminar, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, desculpe, me perdoe a desafinação, mas essa musiquinha acho que vai te ajudar a lembrar, a montar e resolver os exercícios, ok? Amanda, olha só, existe alguma relação, ó, essa é uma pergunta boa, existe alguma relação entre a tangente, o seno e o cosseno? Sim, existe. A tangente de um ângulo, ela é sempre a medida do seno desse ângulo dividida pela medida do cosseno desse ângulo. Então, por exemplo, se você lembrar de cabeça a medida do seno e do cosseno de um ângulo, você faz a divisão entre as frações, entre os números dados, e você encontra o valor da tangente também. É uma possibilidade, tá bom? Vamos lá? Agora que a gente já viu a tabelinha dos ângulos notáveis, já viu como encontrar a medida do seno, cosseno e a tangente do 30, do 45 e do 60, a gente vai resolver um outro tipo de exercício, em que é dado um triângulo retângulo, um ângulo, ele dá a medida do ângulo. Até então a gente estava chamando os ângulos de alfa e beta. Agora eu falei, agora é 60. Então é dado um lado, o lado 5, um ângulo, os 60 graus, e é pedida a medida dos outros dois lados, então x e y. Como que a gente começa? Eu vou analisar. Poxa, o 5, o que o 5 é em relação ao 60? O 5, ele é cateto adjacente, porque ele está ao lado, ele ajuda a formar aquele ângulo. Então, qual é a relação? Qual é a fração, a razão trigonométrica que relaciona cateto adjacente com hipotenusa, que é um ângulo desconhecido, né? Que é um ângulo, não, um lado desconhecido. Então, vai ser o cosseno. Amanda, mas eu poderia usar o x? Sim, só que aí você ia pensar algo que você conhece, nesse caso, cateto adjacente com cateto oposto. Aí seria a tangente do 60, ok? Então, poderia começar esse exercício com o cosseno ou com a tangente. Eu escolhi o cosseno. Qual é o cosseno de 60? Eu volto lá na tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, vou olhar. O cosseno do 60 é meio. Seno de 30 é meio. Cosseno de 60, meio. Já guarda aí que você vai usar bastante. O cateto adjacente é 5 e a hipotenusa é y. Aí a gente multiplica em cruz, vai ficar 1 vezes y, 5 vezes 2, 10. Ou seja, a hipotenusa mede 10. E aí você pode encontrar o terceiro lado usando a tangente, usando o seno de 60, porque agora você tem a medida da hipotenusa, ou Pitágoras. Eu escolhi o Pitágoras. Então aqui vai ficar hipotenusa, que é o lado oposto à medida de 90 graus, o ângulo de 90 graus, vai ser 10 ao quadrado igual x ao quadrado mais 5 ao quadrado. 10 ao quadrado não é 20, é 10 vezes 10, que dá 100, e 5 ao quadrado também não é 10, é 5 vezes 5, que dá 25. O 25 que está somando passa subtraindo, vai ficar aqui x quadrado é igual a 75. X vai ser a raiz quadrada de 75, e eu já te falei antes que existe um vídeo meu aqui no canal explicando e fazendo outros exemplos de simplificação de radicais, mas resolvi te dar aqui uma leve explicação, uma rápida explicação. Olha só, como que é? Você vai fatorar um número, então 75 dividido por 3, aqui a gente só usa números primos, dividido por 3 vai dar 25, 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 vai dar 1. Ou seja, escrever 75 é a mesma coisa que escrever 5 ao quadrado vezes 3. 5 ao quadrado, porque tem 2 vezes o 5 aqui, e 3 elevado a 1. Ou seja, tirar a raiz quadrada do 75 é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 3. O 5 ao quadrado tem expoente suficiente para sair dessa raiz quadrada? Tem. E o 3? O 3
Não. Então, por isso que vai ficar 5 raiz de 3. E assim, a gente termina esse exemplo encontrando a medida dos outros dois lados que eram desconhecidos, ok? E aqui, como eu disse, tinha várias maneiras de você resolver, de você calcular. A gente começou pelo cosseno, mas poderia ter usado a tangente. Depois que encontrou a hipotenusa, a gente tinha como opção usar o teorema de Pitágoras, usar o seno do 60, então perceba, várias possibilidades diferentes. Nesse triângulo, foi indicado qual ângulo além do ângulo de 90 graus? O ângulo de 30, nesse vértice F do triângulo. O que foi dado? Foi dado o cateto, um dos catetos, ou a hipotenusa? Oposto ao ângulo de 90 graus está o x, então a gente não sabe a hipotenusa. A gente tem o 70 que está oposto ao ângulo de 30 graus. Logo, o 70 em relação ao 30 graus, ele é cateto oposto. Ok, aí eu vou pensar, poxa, eu tenho o cateto oposto, tenho 30 graus aqui, eu quero encontrar a hipotenusa primeiro, então vai ficar seno de 30, que relaciona cateto oposto com a hipotenusa. Seno de 30 lá na tabelinha também é meio, sim, escolhi de propósito, prefiro trabalhar com o meio do que com raiz de 3, raiz de 2. Vai ficar meio é igual cateto oposto 70 dividido por hipotenusa, que é x. Multiplico em cruz, vai ficar x vezes 1, que dá x, 2 vezes 70, que dá 140. Então, o x a gente já sabe, venho aqui, substituo por 140 e aí tem duas opções. Eu posso usar o teorema de Pitágoras, mas agora eu não vou, eu vou fazer diferente para te mostrar um outro jeito. E agora, tendo a hipotenusa, a gente consegue encontrar o cateto adjacente a 30 graus? A gente consegue. Eu posso usar o cosseno de 30 ou a tangente de 30, porque nessas duas, vamos dizer, fórmulas, aparece cateto adjacente. Então, o cosseno de 30 é a que eu escolhi, não tem jeito aqui, tanto cosseno quanto a tangente tem raiz, né? Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 igual cateto adjacente y dividido pela hipotenusa, que é 140. Multiplica em cruz, vai dar 2 vezes y, 2y, igual a 140 vezes 3. Simplifico os dois membros da equação por 2, vai ficar y igual a 70 raiz de 3, que é a mesma coisa que passar o 2 dividindo, tá bom? E assim, nós encontramos, mais uma vez, os dois lados inicialmente desconhecidos, usando o que? Um lado conhecido do triângulo e duas razões trigonométricas, primeiramente o seno e depois o cosseno, beleza? E aí a gente vai para o último exercício desse vídeo, dessa aula de hoje. E aí, olha só, é dado inicialmente, aqui eu falei 5, mas no caso seria o quarto exercício. Inicialmente, foi dada a medida de um lado nesse triângulo maior, A, B e C, e um ângulo interno, o 60. Pense, eu tenho um triângulo retângulo, é dado um lado, o 5 raiz de 3, e o ângulo interno 60. Nesse caso, se a gente fosse olhar para o triângulo grandão que é retângulo, esse 5 raiz de 3 seria cateto oposto. Mas ele não quer saber isso, ele quer saber esse pedacinho aqui, de D até C. Se a gente olhar para o triângulo todo, para o triângulo grande, isso daqui é a hipotenusa. Ele quer um pedaço da hipotenusa. Você já poderia, mas será que aí eu vou ter que usar uma relação métrica do triângulo retângulo? Assim, até poderia, mas tá difícil porque a gente só tem a medida de um lado. Mas aí também foi dado que aqui é uma altura, BD é altura, então ela forma um ângulo de 90 graus. Interessante, porque faz aparecer dois outros novos, o quê? Triângulos retângulos. Então vamos analisar os ângulos. Você lembra qual é a soma dos ângulos internos no triângulo? Ela é igual a 180 graus. Então,
Então, vamos ver aqui nesse triângulo BDA. Eu vou começar a ver qual é a medida desses outros ângulos internos. Aqui é 90, aqui é 60, 90 mais 60, 150. Para chegar no 180, falta 30. Por isso que aqui mede 30. E esse ângulo aqui, inicialmente eu já sabia que media 90 graus. Então, 30 para chegar em 90, falta 60. Por isso que esse outro ângulo interno daquele outro triângulo, do triângulo BDC, mede 60 graus. E aí, nesse terceiro triângulo, né, a gente tem 60 graus aqui, 90, porque a altura ela é sempre perpendicular. 90 mais 60, 150, para 180, 30. Então, a gente colocou aí, indicou todos os ângulos. Eu quero esse pedacinho X. Eu tenho esses ângulos e essa medida de lado. Agora eu consigo? Consigo. Se a gente for analisar, por exemplo, eu falei aqui seno de 60. Seno de 60 é o cateto oposto ao 60, nesse caso, x dividido pela hipotenusa, porque aí no triângulo pequenininho, o 5 raiz de 3 passa a ser hipotenusa. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, pela tabelinha dos ângulos notáveis, igual a x dividido por 5 raiz de 3. Vou multiplicar em cruz, vai ficar 2x igual 5 raiz de 3 vezes raiz de 3. Quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? É raiz de 9. E quanto que é raiz de 9? É 3. Então, por isso que vai ficar aqui 2x é igual a 5 vezes 3, que dá 15. O 2 que está multiplicando passa dividindo e x vai ser 7,5. Ou seja, aquela medida que foi perguntada inicialmente mede 7,5. E assim a gente encerra esse vídeo de trigonometria com as noções iniciais de seno, cosseno e tangente. E já te adianto que eu já vou preparar um outro vídeo com uma continuação dessa explicação, analisando os ângulos correspondentes no ciclo trigonométrico e também pensando sobre os valores do seno e do cosseno dos ângulos 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Então, se você também quer estudar sobre esse assunto, continua aqui no canal, beleza? Se toda essa explicação te ajudou, já deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que provavelmente também estão estudando esse assunto e se inscreva no meu canal ativando o sininho para você ser notificado quando novos vídeos forem publicados. Belezinha? Você também pode me seguir lá no Instagram com @AmandaVerardo ou seguir a minha página no Facebook /Prof. Amanda Verardo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.